Olá, estudante! Bem, nesta semana basicamente a gente vai fazer duas coisas, tá? A gente vai conectar o nosso app Vue numa API que foi construída com Node.js, Express, MongoDB, tá? Como banco de dados, e ela tá dockerizada, tá? Na verdade eu vou deixar o link aí do repositório dessa implementação pronta lá no GitHub. E você tem, quando você for clonar ela, você tem duas opções. Você pode rodar ela, tá? E se você já tiver um MongoDB instalado no seu computador, você roda ela, conecta no seu banco e tudo bem. Agora, se você quiser, ela já está com toda a configuração do Docker. Então você pode subir os containers lá e aí não precisa instalar MongoDB no seu computador, nem o Node.js se você não tiver, apesar de que você precisa ter um Node para rodar esse app aqui. Então, mas pelo menos o MongoDB você vai precisar instalar, beleza? Vamos lá? Então a gente parou aqui, basicamente ele está puxando esses três lançamentos lá. Eles são os lançamentos que estão ali na memória RAM, estão lá no nosso módulo de lançamentos, lá no nosso store. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá no nosso app, e eu estou aqui no lançamentos.js e eu vou deixar esse vetor aqui, esse array, né, de lançamentos limpo. Então a gente não vai ter mais lançamentos. Então se eu olhar lá, não tem mais nada, tá vendo? Dinheiro em caixa zero. Eu não tenho nenhum lançamento, meu gráfico está zerado. Por quê? Porque agora a gente vai conectar nosso app. Então aqui, só para mostrar, eu já estou aqui com o meu container, né, executando, tá? Então meu back-end já está executando. Novamente, você pode subir os containers, eu recomendo se você tiver o Docker instalado, que aí você não tem a necessidade de instalar o MongoDB, nem configurar nada. Apesar de que, se você tiver o MongoDB instalado, para quem já conhece o MongoDB, é muito fácil trabalhar com ele, porque você não precisa criar um banco, nada, né? Na verdade, a partir do momento que a gente fizer a primeira inserção, o primeiro cadastro de lançamento, o MongoDB vai gerar lá o banco, a coleção e o documento lá. Então é bem bacana. Mas enfim, tá aqui só rodar um Docker Compose app e que você sobe esses containers. São dois containers, um para o MongoDB e o outro para a API com Node.js e Express, beleza? Então tá executando aqui e limpei. Após limpar aqui esse array de lançamentos, a gente vai precisar fazer algumas configurações aqui. Então, primeiramente, eu vou parar aqui a aplicação, porque eu preciso de alguma lib para fazer as requisições HTTP. Existem várias maneiras, tá? Salvo engano meu, acho que o Vue já vem com alguma lib ali, com alguma coisa para você fazer requisições, mas eu e muitos outros devs gostam de usar uma lib chamada Axios. Eu vou instalar ela aqui, npm espaço Axios, enter, já volto quando terminar a instalação. Bem, o Axios já foi instalado, ok, eu vou rodar minha aplicação de novo. Por hora eu não vou precisar instalar mais nada, mais para frente a gente vai instalar mais uma lib, mas isso é assunto para depois, beleza? E aí é o seguinte, a gente precisa acessar por meio do Axios o nosso back-end lá que está rodando. Só para mostrar aqui, eu poderia fazer a requisição usando Insomnia e tal, mas eu vou basicamente usar aqui o meu browser mesmo. Eu vou consumir essa API, ela está rodando na porta 3000, tá? E o endereço dos serviços, né, a base dos serviços de lançamento, está no /lançamentos. Então, se eu acessar aqui via browser, ele vai cair num serviço lá que está, obviamente, disponibilizado via GET, que me retorna todos os lançamentos, perfeito? Esse camarada aqui. Ótimo, então ele está trazendo aqui que não tem nenhum lançamento ainda cadastrado, perfeito? Então eu já tenho aqui tudo limpo. Então o que eu vou fazer agora? Eu preciso acessar, utilizando o Axios, essa API. Só que aqui vai uma dica muito preciosa. A gente aqui em desenvolvimento, o endereço da nossa API é essa daqui. Quando você subir essa aplicação um cloud na internet, muito lógico que o endereço do back-end não vai estar ali. Você vai precisar também subir este back-end para algum endereço. Então o que acontece? Enquanto estamos desenvolvendo aqui localmente, o endereço do back-end vai ser um. Em produção, o endereço será outro. Se você subir a aplicação para homologação, vai ser outro também, né? Então a gente precisa saber qual é o endereço do back-end, independente aí de qual é o ambiente, tá? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de deixar hard-coded aqui no código, ó, acessa lá, dá um get nesse endereço, eu vou criar um arquivo aqui e vai guardar uma variável de ambiente e vai ter esse caminho. Só que aí tem aquele detalhe, né? Beleza, eu posso até guardar este caminho aqui na variável de ambiente, mas esse caminho só é válido enquanto eu estiver em desenvolvimento. Em produção, eu preciso carregar outra variável, né? Então, qual é a forma mais simples e limpa, digamos assim, de se fazer isso?
nós criarmos arquivos de ambiente, só que o Vue aqui ele traz um recurso que é muito bacana, que é o seguinte: eu vou vir aqui na raiz do projeto, vou criar um novo arquivo e eu vou batizar ele de .env.development. Então, todo arquivo com essa extensão .env, né, o próprio Vue já vai saber que é um arquivo que guarda variáveis de ambiente que ele tem que carregar. Porém, o sufixo vai determinar se ele deve carregar ou não. Por quê? Quando estiver em desenvolvimento, ele só vai carregar o arquivo .development, tá? Se eu estiver em produção, eu vou ter que ter aqui um arquivo, né, antes, criar um arquivo chamado .env.production. Assim, o Vue vai saber qual arquivo de variáveis de ambiente que ele tem que carregar na memória para a aplicação consumir. Olha que bacana. Então aqui no .env.development eu vou criar uma variável de ambiente aqui. Eu vou deixar um comentário, só para a gente lembrar, URL base. Basicamente, todos os serviços que a gente vai consumir aqui, eles têm esse prefixo, o endereço /lançamentos. Só que aqui tem um detalhe, tá? Como vocês já puderam perceber, quando a gente executa aqui o projeto, ele usa o Node.js. O Node.js também tem toda uma sistemática de variáveis de ambiente. Então, para não ter problema, né, de ter uma confusão da aplicação do que é variável de ambiente do Node e variáveis do próprio Vue, a galera que desenvolveu o Vue determinou o seguinte: qualquer variável de ambiente que seja do Vue, ela tem que ter um prefixo Vue_app, tudo maiúsculo, tá? Então aqui eu vou colocar Vue_app_url base, ok? Igual, e aí você coloca lá o endereço, né? Eu vou copiar ali do browser, tá aqui. Então esse é o meu endereço, né, em desenvolvimento, perfeito? Eu posso criar também o env.production e colocar o endereço da API, uma API que realmente esteja lá disponível na web, né, em algum serviço de nuvem, algum tipo de serviço de hospedagem, para que ele carregue lá. Então, perfeito, esse problema eu já resolvi. Agora vamos começar a alterar o nosso lançamentos, o nosso store, para consumir essa API. É o seguinte, eu preciso agora utilizar o Axios para poder fazer as solicitações. Antes de qualquer coisa, vamos importar o Axios aqui. Então, Axios from Axios, Axios, perfeito. E agora eu posso utilizar ele para consumir os serviços. Só que é o seguinte, como que vai funcionar essa questão? Porque a gente vai ter que trabalhar aqui com dois espaços de memória, digamos assim. A gente vai ter uma memória local da aplicação e vai ter a memória do back-end, né, do que está salvo lá, persistido no banco de dados. Então, como é que vai funcionar a dinâmica aqui? Por exemplo, quando eu for salvar, antes de fazer o commit aqui nas mutations, eu vou mandar o lançamento, né, lá para a API. Então, mando ele salvar na API e depois eu comito aqui nas minhas mutations. Então, eu vou ter lá o lançamento persistido do banco de dados e vou atualizar localmente aqui, né, na memória da aplicação. Além disso, eu também preciso, assim que criar uma action aqui, né, para que quando a aplicação seja carregada pela primeira vez, dado que eu não tenho nenhum lançamento em memória, ele puxar lá da API quais são os lançamentos, perfeito? Antes de eu começar a programar, vale uma sugestão, até pensando melhor aqui, digamos que nessa aplicação, nesse back-end, na própria aplicação e no back-end, no futuro a gente tenha outras entidades, né? Então, ao invés de colocar o URL base apontando para o próprio serviço de lançamentos, a gente pode fazer o seguinte: a gente cria uma URL base aqui, né? Que vai ser basicamente o endereço, né, do nosso back-end. E aí eu posso ter aqui só a URL dos serviços, vou colocar até o URL base dos serviços de lançamentos, tá? Por quê? Porque digamos que depois eu vou aumentando essa aplicação, eu vou ter, por exemplo, que seria o ideal, né? Eu ter uma gestão de usuários, controle de acesso, para eu ter só os lançamentos daquele usuário, então eu posso vir aqui e separar. Então aqui eu vou colocar Vue App, URL, API, lançamentos, beleza? Só que é o seguinte, basicamente o endereço aqui é essa URL base com o sufixo /lançamentos. Então, para não precisar copiar tudo isso aqui, eu posso injetar uma variável de ambiente assim. Então, eu vou colocar Vue App URL base /lançamentos. Assim ele já injeta esse valor, né, só botando aqui o sufixo lançamentos, ok? Voltando lá para o nosso store, né, para o nosso módulo de lançamentos, eu vou inicializar o Axios, né? Como aqui eu só estou tratando o store de lançamentos, obviamente só vai apontar para a API de lançamentos. Então eu vou inicializar o Axios aqui, vou criar um objeto chamado HTTP, e aí eu vou utilizando o Axios. Axios tem uma função aqui chamada create,
que ele vai criar, né, um novo objeto que faz requisições HTTP para a URL base que eu vou apontar aqui, ok? Então aqui eu vou abrir chaves, vou dar um enter aqui, e ele tem uma propriedade aqui chamada base URL, que eu vou iniciar com a variável de ambiente. Como é que eu puxo variável de ambiente? Basicamente utilizando o mesmo recurso, o próprio recurso do Node. Então process.env, e aí o nome da variável de ambiente, né? Que é essa daqui. Pronto, então inicializei aqui o meu objeto HTTP. Com esse objeto HTTP criado, eu vou começar aqui pela funcionalidade de salvar, tá? Então eu já tenho a action, eu já tenho a mutation, basicamente eu tenho que fazer ela consumir, né, o serviço lá para salvar. Basicamente o serviço para salvar ele está nesse próprio endereço raiz da API lançamentos, só que utilizando o método post. Então aqui na action de salvar, antes de realizar os commits, eu já vou mandar o meu objeto de lançamento lá para a API. Então aqui antes, eu vou deixar essa função como assíncrona, por quê? Porque basicamente eu vou mandar ele salvar lá na API, mandar ele esperar, né, devolver, e aí depois eu comito aqui, tá? A implementação que eu vou fazer aqui é uma implementação mais simples. O ideal é que tivesse um pouco mais de validação para assegurar que realmente salvou na API e tudo mais, tá? Mas enfim, await, e aí eu vou pegar meu HTTP e vou aplicar aqui um post, só mandando aqui o objeto. Então aqui basicamente eu vou passar duas coisas. Primeiramente, o caminho do serviço que cadastra lá um novo lançamento, ele está na raiz, né, da nossa URL base, e o objeto de lançamento, tá? Que eu estou passando aqui. Perfeito, então aqui ele já vai mandar salvar lá na API e ele vai commitar aqui, né, as mutations, então tudo funcionando normalmente, tá? Bem, a aplicação está rodando aqui, vamos testar, o resto não muda nada, tá? Vamos testar então, eu vou vir aqui, ele já carregou, mas só para garantir, vou cadastrar aqui uma entrada, né? Vou colocar aqui 2.000, vou falar que isso aqui foi o salário de novembro, vou colocar aqui dia 1º/11 de 2020 e lançar. Bem, aqui quando eu mandei lançar, ele não aconteceu nada, né? Se eu olhar aqui o console, ele vai falar, ó, bad request e tal, não sei o que, não encontrei esse valor e tal. Aqui qual que é o problema? Como eu criei uma variável de ambiente aqui e meu servidor já estava rodando, para que o view carregue as variáveis de ambiente, você tem que reiniciar o servidor. Então vou matar aqui. Vou rodar o npm run serve novamente, tá? Beleza, subiu novamente. Agora eu vou lá na aplicação, vou recarregar aqui só para garantir e vou tentar cadastrar novamente. Então aqui 2.000, descrição, salário de novembro, aqui 1/11 de 2020, clicar em lançar e beleza, tá? Mas, será que ele cadastrou na API, né? Então vamos aqui, eu estou com essa aba aberta que está consumindo o serviço aqui que recupera todos os lançamentos. Vou recarregar e tá lá, ó. Então valor 2.000, salário de novembro, a data tal, e um ID, né? Que é o ID que o MongoDB gera lá, que é basicamente um hash aqui. Já está salvando, tá? Só que eu tenho um problema aqui que é o seguinte, se eu recarregar a aplicação, ele não carrega, tá? Isso já foi persistido lá no banco, só que ele não está carregando. Então, após salvar, eu tenho que garantir que assim que a aplicação carregue, ele também puxe os lançamentos lá da API. Bem, então eu estou aqui no meu módulo de lançamentos, eu vou começar aqui criando uma nova mutation, tá? Que eu vou chamar aqui de atualizar lançamentos, tá? Ele vai receber o state, abrir parênteses, vai receber o state e um array, né, de lançamentos. Então aqui basicamente eu vou colocar state.lançamentos, recebe lançamentos. Deixa eu só pular uma linha aqui para não ficar muito... Aí, perfeito. Então basicamente é só uma mutation que vai receber um array de lançamentos e vai reiniciar, né? Ele vai iniciar o nosso array de lançamentos com esse novo conjunto de lançamentos. Uma vez que eu tenho esta mutation, eu posso criar aqui uma action também, que eu vou chamar de carregar lançamentos, tá? Bem, aqui basicamente ele vai receber, vai ser assíncrono, porque eu vou ter que fazer uma requisição HTTP, vai receber lá o objeto de commit, basicamente, e só, tá? Porque os lançamentos ele vai puxar da API. Então aqui vou colocar minha arrow, abre e fecha chaves, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma constante lançamentos e já vou fazer aqui, mandar ali um await e fazer a requisição HTTP, tá? Lá nesse serviço, que é justamente esse serviço aqui que eu estou acessando no browser, tá?
Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar, é o endereço raiz mesmo. Ok, e é só, não passo nada, né? Porque é um serviço de consulta que não tem nenhum filtro, não precisa passar nada. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou commitar duas coisas. Eu vou commitar a mutation que atualiza os lançamentos e também aquela que calcula o caixa, tá? Então eu vou colocar aqui um commit. Primeiramente, né? Essa mutation que a gente acabou de implementar, atualizar lançamentos, passando os lançamentos e, obviamente, o commit lá no calcular caixa. Pronto. Só que é o seguinte, eu tenho a action, né? Eu já tenho aqui tudo implementado, só que eu tenho que plugar esta action lá no meu painel de lançamentos, tá? Vamos lá então. Então, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vou abrir aqui os meus componentes, painel lançamentos. Ele está mapeando já a salvar lançamentos, só que ele vai ter que mapear também a carregar lançamentos. Então, vou colocar uma vírgula aqui e carregar lançamentos. Ok? Bem, já mapeei a action, só que agora eu tenho que fazer com que ele carregue execute, né, essa action assim que o componente for criado. Então, como nós já vimos aí nas aulas anteriores, eu posso utilizar aqueles métodos, aquelas funções do ciclo de vida do componente. Então aqui eu já vou, geralmente a gente coloca lá no finalzinho, né? Eu vou vir aqui depois dos métodos e vou colocar aqui implementar a função created, né? Que é a função que ela é disparada automaticamente assim que o componente é criado, tá? E antes de tudo ser renderizado lá no componente, tá? Então a gente já vai mandar ele carregar os dados antes do componente renderizar tudo na tela. Então aqui eu vou pegar o vis, carregar lançamentos. Ok. Bem, vamos ver se tem algum erro aqui e vamos dar uma olhada lá. Ver, não carregou, tá? Deixa eu só dar uma olhada lá no meu código. Aqui tá tudo ok, deixa eu ver o lançamentos. Ah tá, aqui é o seguinte, o get ele não retorna já o objeto, tá? De lançamento, um HTTP response, uma resposta HTTP. Então aqui eu vou chamar isso de resposta e dentro dessa resposta que a gente tem um objeto chamado data, tá? Nesse data assim que eu tenho o que o serviço me devolve, tá? Que é um array de lançamentos. Então só perdão pelo engano aí, e agora sim, ó. Então ele trouxe lá os meus lançamentos e já calculou o dinheiro em caixa, tá? Bem, vamos cadastrar mais alguns aqui. Vou colocar aqui uns 500, vou falar aqui que foi uma despesa no mercado, foi lá no dia 2/11 de 2020, lançar, beleza, tá? Vou cadastrar mais um, vou colocar aqui 120, vou falar que foi um gasto em farmácia, e foi no próprio dia 2/11 de 2020 também, beleza? E agora eu vou recarregar a aplicação e ele está carregando tudo aí. Se a gente for olhar o serviço, também está tudo ok, perfeito? Então a parte de salvar já está beleza. Bem, a parte da remoção é relativamente simples, tá? Porque a parte mais pesada a gente já implementou lá nas aulas anteriores, tá? Então a mecânica de apagar. Então basicamente a gente tem também um serviço de remoção, tá? Que ele é acessado pelo método delete e a gente tem que passar o ID do cara, tá? A ser removido. Então aqui já tem toda a lógica, ó, de remover lançamento, já tem tudo aqui, já tem a action que excluir lançamento, beleza? Então basicamente ele já vai me passar o ID aqui, eu só tenho que consumir o serviço. Então aqui eu vou colocar um async, porque eu vou fazer a requisição HTTP aqui também. Aí aqui tá, basicamente não vai ter como ele me passar um ID aqui que não resista no banco, tá? Porque tá tudo meio que assíncrono. Mas, como eu falei, é interessante que tanto aqui no método de salvar, na action, né, de salvar, você tem uma implementação que verifique de fato se ele salvou, né? Como no lançamento também. Então só para mostrar aqui, no caso do lançamento, o serviço lá, você pode olhar o código lá no repositório, basicamente é o seguinte: se esse cara, né, que você quer remover realmente exista lá no banco de dados, ele vai devolver um status 204, que é aquele status de fim. Já fiz tinha que fazer, foi removido, não tenho que devolver. Agora, se esse cara não existir, ele devolve lá aquele status 404, que é o não encontrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele remover e vou capturar o status. Se o status for 204, aí eu continuo, né? Eu faço ele remover aqui na aplicação. Então vou colocar aqui, criar uma constante chamada resposta, vou botar um await, vou consumir aqui o serviço de remoção, então a URL é base também,
Só que aqui é o seguinte, o ID ele tem que ser passado como um parâmetro. Então eu vou colocar aqui a crase, né? Abre e fecha a crase, vou colocar aqui a barra e vou injetar aqui o ID que ele está me passando, perfeito? Então, no caso do serviço de remoção, você tem que passar o ID do lançamento lá na própria URL. E aí eu vou verificar aqui se resposta.status for igual a 204, quer dizer que ele de fato removeu, tá? Eu não vou implementar aqui o else, tá? Mas seria interessante, até para não perder muito tempo, mas seria interessante que, se o status não for 204, mostrar alguma mensagem lá na tela, né? Avisando, ó, ocorreu algum problema, não deu para remover, só para o usuário ter algum tipo de feedback, tá? De qualquer forma, ele só vai remover também aqui, né? Se de fato for removido no banco de dados, perfeito? Bem, aqui não tem muito o que fazer porque já toda a ligação já foi feita. Vamos testar isso aqui então, ok? Eu vou agora remover esse carinha aqui, beleza? E vou recarregar e, ok, lá no banco de dados também foi removido, perfeito? Então a remoção também já foi implementada, ok? Bem, e com isso a parte de ligar as funcionalidades com a API já foram implementadas. Olha que bacana, né? Porque a API já está pronta, como eu falei. De novo, segue aí o link, vai aparecendo o link na tela aí do repositório dessa API, tá? Porém, eu quero continuar essa implementação ainda essa semana. Ah, não,